Hoje vamos falar sobre objeto direto, indireto e complemento nominal. Eles fazem parte da oração e na oração são classificados como termos integrantes, que são termos que complementam os termos essenciais, que são o sujeito e o predicado. O objeto direto e o objeto indireto são classificados como complementos verbais e vão completar os verbos. E o complemento nominal é o termo que vem na oração para completar os nomes, que são os advérbios, adjetivos e substantivos. E eles são ligados a esses nomes por meio das preposições. A função do objeto direto é completar o verbo, porque ele não é acompanhado por uma preposição. E ele é um complemento que geralmente ele não é acompanhado por preposição. Aí a gente tem um exemplo. Essa matéria interessa a todos. Meu pai gosta de música clássica. A função do verbo indireto é dar sentido para os verbos transitivos, porque eles não fornecem informações completas. É um complemento obrigatório para ser acompanhado por preposição. Exemplo: escreveu diversos poemas, tocou suas músicas preferidas. As regras de funcionamento do objeto direto é que ele pode ser representado por substantivos ou palavras substantivadas. Um exemplo: a vizinha abandonou o gato. É, Também pode ser representado por pronomes substantivos. Exemplo: vou fazer o quanto puder. Por pronomes oblíquos, nesse caso, pronomes oblíquos são o, a, os, as e as suas variantes. Um exemplo nesse caso é: deixei-a na escola e fui trabalhar. E por orações subordinada substantiva. Exemplo: espero que eles compareçam. Ainda no objeto direto, há o caso do objeto direto preposicionado. O que acontece é que o objeto direto não necessita de uma preposição, mas mesmo assim há casos onde é possível se utilizar da preposição para se evitar ambiguidades, e por uma questão estilética. Exemplo: ao ladrão a polícia apanhou, solicitaram a mim e não a ti. E também ao caso do pronome direto pleonástico. O pleonástico é uma figura de linguagem onde há repetição para se destacar uma ideia. Então, nesse caso, repetimos o objeto direto para destacar essa ideia. Exemplo: as cartas li-as todas, os formandos cumprimentei-os um a um. Passando para o objeto indireto, é, há o caso do objeto indireto pleonástico, que funciona da mesma forma do objeto direto, onde utilizamos o pleonasmo para reforçar uma ideia. Exemplo: aos meus pais dedico-lhes este livro. O objeto indireto, formado por pronome oblíquo, é o caso dos pronomes lhe e lhes, que funcionam como objeto indireto. Exemplo: quanto mais esperavam-lhe, mais preocupados ficavam com o avô. E há também a crase, que é muitas vezes utilizada para se iniciar o objeto indireto. Isso acontece porque o verbo necessita da preposição a e acaba se contraindo com a palavra seguinte. Passando para o complemento nominal, ele deve seguir um nome, que em geral é abstrato, e ele deve se ligar ao nome por meio de uma preposição, que no caso dele é obrigatório. Objeto direto e indireto e complementos nominais. O uso da vírgula. A vírgula é uma pontuação usada para separar expressões em uma frase, enfatizar e impedir ambiguidades. Seu uso vai muito além da pausa rítmica. Ele também pode ser relacionado a fatores de ordem estilística e, sobretudo, a fatores de ordem sintática. Complemento verbal e complemento nominal. Tendo em vista suas reais funções, não se recomenda que esses sejam separados por vírgulas, mesmo que os complementos estejam antepostos ao termo que completam. Exemplo: as intempéries do cotidiano. É preciso saber reagir.
complemento verbal anteposto ao termo. Sou favorável às novas mudanças, complemento nominal posposto ao termo. Objeto direto e objeto indireto. Estes preendem-se ao verbo sem vírgula, independentemente da posição que ocupem na frase. Nos períodos de pontos e espágrafe, o objeto indireto é usado no início como forma de relance. Esse tipo de construção é bastante frequente na imprensa e deve ter o cuidado de evitar a vírgula. Exemplo, ela disse que a professora atravessou fora da faixa. A polícia. O complemento verbal ou nominal com mais de um núcleo, nesse caso, recomenda-se seguir os mesmos procedimentos relacionados ao caso do sujeito composto. Exemplo, o caso existe atenção, vírgula, calma, vírgula de novo, a cautela é objetividade. A necessidade de carrinhos, vírgula, companheirismo e dedicação. Objetivo direto pleonático. Mediante a construção em que se pode constatar tal ocorrência, recorda-se o uso de vírgulas, ou seja, recomenda-se o uso de vírgulas no caso de objeto direto pleonático, pois há invasão de ordem direta na frase. Exemplo, aos pais nada lhe foi solicitado. Aqueles objetos recolhidos antecipadamente. Aí fica as referências bibliográficas da onde que a gente tirou e muito obrigada pela atenção.